é um newsletter que virou um podcast, certo? Sim e não. Vamos descobrir agora. Vamos lá. Vamos lá. Carta de Especialista é o meu newsletter pessoal, que eu já escrevo há 3 anos. Eu como especialista em transformação digital. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu fiz faculdade de engenharia. Minha melhor nota no vestibular foi português. Pô, que legal. E curioso porque eu e o Valdir também, a gente gosta muito de escrever, né, Valdir? Java. Só que é isso. Só que... Java. Você sabe que eu tive assim... Eu não. O meu é código. Código. Você é o cara do Java. Fala a verdade. O que depois, Valdir, piada de nerd isso, né? Olha, Valdir, depois eu queria ouvir, inclusive, falando sobre Poxa, ele Java, me chamou de Valdir, cara, olha só. Não foi o Waldir. Waldir. Mas eu queria depois ouvir a sua opinião sobre um vídeo polêmico que saiu dizendo o seguinte: se você tiver que codar, code em qualquer coisa menos Java. Depois você conta sobre isso. O Valdir já pula do precipício na segunda frase ele já tinha fechado o vídeo. Você viu que ele pegou a frase no meio ali, ele já sabia do que eu tava falando. Mas é porque minha mente é feita em Java, cara. Aí eu já tô lá na frente. O Valdir não tem um cérebro, ele tem uma JVM. Exato. Mas interrompemos Renato Grau. Interrompemos o especialista. Muito bem. E como eu sempre fui apaixonado por escrever, sempre gostei muito, e um determinado momento da vida, com essa história das redes sociais e tal, aí veio um cara que dá uma assessoria e falou, não, você precisa construir sua autoridade, você tem que fazer um blog. E aí eu achei interessante. O cara, não, eu vou sugerir uns nomes. Aí o cara, carta do especialista. Eu falei, cara, mas carta, né? Já fui ali falando, meio para tecnologia. Ele falou, não, justamente isso. Vamos pegar e colocar carta justamente para ser um tom diferente do que você vai falar, que é transformação digital. Então, comecei isso há 3 anos, está 3 anos e meio já. Toda sexta-feira sai a carta do especialista, esteja de férias ou não de férias, onde eu estiver, ela sai. Então, foi para o LinkedIn, estou com quase 9.000 seguidores lá, tá interessante, tudo orgânico. E não foi por isso que saiu o Trends News. Na verdade, falando do podcast amigo aqui do PPT, não compila, o Trends News, ele saiu da pandemia, né? Então eu e Marta Gabriel, nossa querida, ilustre escritora, futurista, best-seller, cada um na sua casa. E aí, saiu a rede de áudio Clubhouse. Vamos abrir uma sala lá falar de transformação digital? Vamos, deu audiência. Começamos a falar, vamos fazer isso toda semana. E vamos, então começou como que a gente vai colocar o nome da sala, vamos falar de tendências, trends, mas tem que ser novidades. Aí transformação digital, aí o trends é T e o D maiúsculo, que é o trends, D de transformação digital. E bom, e já se fazem, desde a pandemia, já faz quase 3 anos, a gente fazia muitos episódios se perderam, porque era só rede de áudio, não tinha gravação. Um determinado momento o Clubhouse começou a ter o replay, de deixar lá disponível. A gente falou, por que a gente não sobe isso para o Spotify? E aí virou, estamos agora, amanhã, gravamos o episódio 94, que está lá. E como eu tinha comentado antes aqui nos bastidores, a gente foi surpreendido no relatório anual do Spotify como top 15 mais ouvidos do mundo. Aí deu aquele uau, né? Pô, que legal. Quer dizer que além da gente se divertir, porque o que acontece, né? Começou comigo e com a Marta, mas o Charles já estava no Clubhouse, né? Com o Antônio Lúcio, falando de varejo. Sim. E teve uma turminha que a gente começou a se cruzar no Clubhouse. Além de algumas coisas, a gente já estava nos grupinhos aqui conversando, fazendo algumas coisinhas ali. Aí, além do físico, a gente se juntou na rede de áudio. Aí, opa, mas vem cá, vamos conversar, vem para cá também. O Charles contratou uma pessoa pelo Clubhouse, né? Foi. Eu conheci e contratei uma pessoa pelo Clubhouse. Acho que isso é uma... E aí é uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, né? As pessoas são muito rápidas em adotar uma tecnologia e, no momento seguinte, criticar essa tecnologia. Então,
talvez as pessoas que estejam escutando o podcast agora, né, o PPT Não Compila, estão falando assim, Clubhouse, mas isso existe ainda? Não é o Flophouse? Eu estou na categoria que está impressionado com as duas coisas. Primeiro, pelo crescimento exponencial Sim. que vocês tiveram. E segundo, por vocês estarem utilizando o Clubhouse, porque... Se a minha newsletter é carta... Você vê que é bom, né? Ô, El, fala a verdade, pra ver que é bom o conteúdo, cara, ponto final. E quando o conteúdo é bom, cara, ele atinge onde tiver que atingir. E vocês, vocês já pararam para pensar assim, porque a plataforma ela teve uma explosão absurda. Perfeito. Absurdo. E aí ela teve, da mesma forma que ela subiu, ela sumiu. Sim. Vocês já pararam para pensar o quanto algumas pessoas podem estar ainda na plataforma por causa de vocês? É quase um elemento ali de, talvez um pouco de vaidade agora dizer isso, mas de fato a gente sempre comunicou que o Trends News ia acontecer às sextas-feiras, 8 horas da manhã, exclusivamente ao vivo pelo Clubhouse. Se você é um dos caras que tem o Clubhouse ainda no seu celular por causa do Trend News, deixa um comentário aqui que a gente quer saber. Vamos fazer um censo. Boa. E aí a vantagem, como o Renato Grau falou, né? Eu acho que assim, éramos um grupo de amigos, cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua arena, com pessoas que já nutriam uma admiração mútua, né? E a gente acabou se encontrando dentro dessa plataforma para construir um projeto coletivo, capitaneado por Renato Grau e Marta Gabriel, mas com vontade de fazer a coisa ser legal para todo mundo. E aí a gente foi se unindo através dessa plataforma, e essa plataforma ela acaba servindo como uma plataforma muito simples para uso de gravação em áudio, etc. E que nos ajuda a reproduzir esse conteúdo hoje para outras plataformas. Então, E uma das perguntas que a gente conversou lá, né, Charles, era sobre as tecnologias que poderiam vir a ser game change para os próximos anos, né? E uma delas foi inteligência artificial, né? Só que a gente não esperava que 1 ano e meio depois a gente estaria aqui vendo o mundo sendo transformado pela IA, né? Não só a tecnologia, mas a própria sociedade, né? Como que vocês veem isso como impacto na transformação de negócios e na transformação de como a gente trabalha de fato hoje? E como isso pode afetar principalmente o mundo da inovação? Porque tem um outro episódio também que, quando a gente chega em 100 episódios, a gente começa a ser quase uma biblioteca, né? Mas a gente fez um episódio que a gente desceu no deep dive de como funciona as inteligências artificiais generativas, etc. E a gente sabe que ela tem uma limitação de repertório para consulta. Ela é muito boa, ela é uma imaginação muito boa, mas ela é um professor muito ruim, né? Como que isso pode afetar os negócios do ponto de vista de inovação? Porque por ele ser um imaginador muito bom, ele vai ajudar. Mas o repertório dele como um professor talvez não seja tão bom. Acho não que era, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial generativa como um todo se cunhou o termo, ela alucina.
Isso. E ela cria, né? Ela cria. Se ela não tem uma segurança muito forte a respeito da próxima palavra que ela tem que entregar para você, ela eventualmente ela vai criar e vai alucinar. Mas, independente disso, eu acho que a inteligência artificial generativa, seja para texto, seja para imagem, seja para vídeo, seja para código, ela tem um potencial forte de revolucionar quase todas as áreas, como se fosse uma nova ferramenta dentro do seu canivete. Eu acho que é mais nesse aspecto, nesse sentido. E aí, dentro do Carrefour, a gente tomou a seguinte decisão. Vamos fazer o Digital Hacking Days, é um hackathon que a gente faz anualmente, tematizado de inteligência artificial generativa. Então, isso vai acontecer no final de setembro. A gente abriu para 100% dos colaboradores. Neste exato momento, a gente está com 800 pessoas inscritas, das mais diversas áreas, dos mais diversos negócios. Então, eu tenho gente do jurídico, da contabilidade, de tecnologia. E aí eu imagino, lá em setembro, quais poderão ser os cases que serão construídos dentro desse hackathon. E aí, naturalmente, vai sair código construído com inteligência artificial generativa, vai sair leitura de processo judicial, etc. Petição. Vai sair elementos de contabilidade, de consolidação de balanços, etc. Enfim, pode sair um mundo de coisas. E a gente, obviamente, vai testar isso, porque os hackathons do Carrefour, sempre, desde o início, a minha principal preocupação é o que acontece no outro dia, 8 horas da manhã. Porque o hackathon em si é uma festa, né? A gente se diverte, a gente se expõe a uma tecnologia emergente, etc. Mas a gente precisa sair do outro lado com alguma coisa. Então, pouco importa quem vai vencer o negócio. O que importa é quais são os projetos que a gente quer apostar depois. E aí é sempre de desenvolver isso até o fim. E aí a gente vai colocar para dentro outras tecnologias. A gente pode envolver RPA, low code, enfim, o que for. Mas tem que sair do outro lado um projeto que traga e mexa no KPI da organização. No fim do dia, a inovação, seja ela com IA ou sem IA, é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Então a IA é mais uma ferramenta a serviço de fazer exatamente isso. Resolver problemas reais de pessoas reais. E o que a gente precisa dentro de um ambiente como esse é que as áreas de tecnologia, contabilidade, jurídico, o que for, tragam os seus problemas de negócio. E não venham com eu quero usar IA. Traz o problema de negócio. Vamos escovar esse problema e vamos ver se a IA resolve. Se resolver, a gente tem um bom case na mão. Sim, porque é muito comum na área de tecnologia a gente ter uma solução e caçar um problema para ele, né? Metaverso, né? Olha só que legal que dá para fazer. Resolveu Agora, o quê? vamos ver o que a gente consegue resolver com isso. Nada. E aí, por isso que, do mesmo jeito que nasce, acaba ficando ali no ostracismo. Mas tudo bem, né? O Gartner explica isso, né? O Hype Cycle é um pouco isso. O Hype Cycle é maravilhoso para isso, né? É que o Hype Cycle, ele sempre... Ele meio que diz que você tem um pico de expectativas e depois você vai ter sempre ali o platô de produtividade. Isso. É que a gente está vivendo o vale da decepção, né? Isso. Tem que ver se o metaverso vai ter o platô de produtividade. Exato. Algumas tecnologias... Vai, mas não há dúvida. Só precisa ter tecnologia para isso. Precisa ter banda, precisa ter computação, hardware, precisa o teu corpo, né, o teu cérebro conseguir entender o óculos de realidade virtual, porque muita gente... Eu sou um dos caras que não consigo ficar muito tempo porque eu fico enjoado. Então, mas quando você tiver o dispositivo entrando direto, não via ótica, mas direto no teu cérebro, cara, vai passar isso. E vai acontecer. Eu concordo com você, Grau. Eu acho que a limitação no nosso momento ainda é a forma com que você interage. Sim. Precisa ter esse passo de evolução, né? Sim. Então teve aí a primeira fase. A gente fez um episódio disso, né? Eu sou polêmico em relação a isso. Se eles me perguntarem, eu vou chutar a barraca. Chuta. Eu acho que a gente deturpou o conceito do metaverso. Não, concordo com você. Eu falo isso desde o começo. Sim, a gente transformou o metaverso num Rabotel ou no Second Life. É isso. O metaverso deveria ser a sua projeção da sua informação na nuvem, etc.,
na sua vida digital. É a projeção da sua vida naquele momento. E não um ambiente digital, virtual, 3D, né? Porque senão a gente vai fazer reunião que a gente poderia fazer no Meetings dentro do Second Life e isso não faz muito sentido. Agora, se eu utilizo o metaverso para utilizar as suas informações que estão em todas as redes, suas informações estão na nuvem, para processar informações sobre você num outro ambiente virtual, onde eu não conseguiria fazer no ambiente físico, por exemplo, seu prontuário médico, sua pontuação de carteira, etc. Aí eu estou falando do metaverso. Tô falando porque o que é um metadado? É a descrição de uma informação. O metaverso deveria ser a descrição da sua pessoa no ambiente virtual, onde eu trabalho essas informações. E no fim, velho, virou um Second Life. E a gente não tem a tecnologia para fazer o que você está descrevendo. Sim. O hardware hoje ele não tem a capacidade de processamento para entregar Hoje eu vi que o lucro da NVIDIA aumentou 800%, porque ela é a principal empresa no mundo